Capítulo 9. Perda, depressão e reparo. Escrever é uma forma de terapia. Algumas vezes me pergunto de que modo os que não escrevem, nem compõem ou pintam conseguem escapar da loucura, da melancolia e do medo aterrador inerentes à condição humana. Graham Mead. Mas me pergunto seriamente se para uma pessoa como eu, cujos momentos mais intensos foram os da depressão, uma cura que destrua a depressão não poderá destruir a intensidade, um medicamento desesperado. Edward Thomas. No capítulo anterior, chegamos à conclusão de que alguns escritores são levados a desenvolver sua capacidade imaginativa como compensação para a ausência ou rompimento das relações íntimas com os pais. Neste capítulo, desejo abordar a ideia de que a imaginação é capaz de conseguir mais do que criar castelos de ar compensatórios ou abrigos contra a infelicidade. A imaginação criativa, como sugere a citação de Graham Greene na abertura, pode exercer função curativa. Ao criar uma unidade em um poema ou em outra obra de arte, o artista está tentando restabelecer a unidade perdida ou encontrar uma nova dentro do mundo interno da psique, bem como produzir uma obra que tenha existência real no mundo exterior. Referimos-nos no capítulo 5 ao fato de que as pessoas que percebem seu potencial estão constantemente preenchendo a lacuna entre o mundo da realidade externa e o mundo interior da psique. Na expressão de Winnicott, a apercepção criativa é o que leva as pessoas a sentir que vale a pena viver a vida. Talvez os talentosos sejam mais capazes do que a maioria para renovar a perda de maneira simbólica. A mente humana parece construída de forma tal que o novo equilíbrio ou restauração dentro do mundo subjetivo e imaginativo é sentido como se houvesse mudança para melhor no mundo exterior, e vice-versa. Ao ligarmos assim o objetivo ao subjetivo, estamos nos aproximando dos limites do entendimento humano, mas acredito que os segredos da adaptação humana criativa devam ser encontrados exatamente nesses limites. A fome da imaginação, que leva os homens a buscar um novo entendimento e novas ligações no mundo exterior, é ao mesmo tempo uma fome de integração e unidade interior. Dentre os escritores cuja vida examinamos no capítulo anterior, Sacchi foi o menos capaz de superar seu trauma de infância. Também foi o único dentre eles que se viu permanentemente privado da mãe, pela morte desta quando ele tinha apenas 2 anos de idade. Desejo examinar neste capítulo a relação entre criatividade e depressão. A perda do ente querido, especialmente quando ocorre em tenra idade, mais do que desencadear depressão na época, parece muitas vezes predispor o indivíduo a reagir a qualquer perda posterior com particular severidade. Vamos descrever então, em linhas gerais, a complexa relação entre perda, depressão e realização criativa. Embora separar-se dos pais seja um evento traumático para qualquer criança, acreditamos que, enquanto souber que eles ainda estão vivos, a criança continuará a manter esperança de se unir a eles. A menos que a crença em uma vida depois da morte prevaleça, a criança que perdeu seus pais com a morte destes não pode ter essa esperança. A natureza arbitrária de uma perda desse tipo, sua injustiça e seu caráter inexplicável tendem a tornar o mundo imprevisível, um lugar inseguro sobre o qual a criança não pode exercer influência alguma. Não é de estranhar que a perda de um dos pais no começo da infância seja usualmente relacionada com o desenvolvimento posterior de problemas emocionais. De modo mais específico, considera-se que a morte dos pais aumenta o risco de sofrer episódios de grave depressão. Se a perda de um ou de ambos os pais em tenra idade por si só geraria a possibilidade de futura depressão, é uma questão polêmica. Os efeitos dessa falta variam e, embora não haja dúvida de que a perda prematura de um dos pais seja traumática, talvez ela só estimule a depressão nos que estão geneticamente predispostos a isso. Essa suposição é sustentada por um ensaio no qual os autores compararam um grupo de pacientes psiquiátricos que haviam perdido um dos pais na infância com um grupo maior de pacientes psiquiátricos que não haviam sofrido nenhuma perda desse tipo.
Chegaram à conclusão de que a perda prematura de um dos pais afetava a gravidade de uma doença mental posterior, sem, no entanto, determinar seu tipo. Isso quer dizer que a perda não estava especificamente associada ao desenvolvimento da depressão, da esquizofrenia ou de outras formas de doenças mentais, mas sim com maior gravidade dos sintomas quando os pacientes ingressavam pela primeira vez no hospital. No entanto, aqueles que haviam perdido um dos pais quando crianças não demonstravam dificuldade maior em estabelecer vínculos adultos e amadurecidos. Eles também criavam relacionamentos interpessoais instáveis e intensos e se queixavam de sentimentos crônicos de vazio e de tédio. De qualquer forma, esta última descoberta sugere que alguns dos pacientes que haviam sofrido uma perda quando crianças eram cronicamente deprimidos, uma vez que, como já vimos, as queixas de sentimentos de vazio são característica comum da depressão. George Brown e Tyrrell Harris, em seu estudo sobre a depressão nas mulheres da classe trabalhadora, chegaram à conclusão de que aquelas que experimentavam a morte da mãe antes dos 11 anos de idade tinham mais probabilidade de reagir com grave depressão às perdas subsequentes. Já afirmamos que a autoestima depende de inserirmos ou incorporarmos a ideia de sermos inequivocamente amados por nós próprios. Como na infância a mãe é a mais importante fonte de amor inequívoco, seria bastante natural que seu desaparecimento interferisse na incorporação do amor, ou a evitasse, tornando, portanto, mais difícil a obtenção e a preservação da autoestima. Entretanto, outros pesquisadores questionaram se é efetivamente a morte da mãe que aumenta a vulnerabilidade à depressão em outras fases da vida. Um estudo moderno afirmou que, em uma série de pacientes deprimidos de diversos tipos, não havia nenhuma evidência de que a perda de um dos pais antes dos 15 anos fosse fator crucial. Por outro lado, os autores indicam que a falta de relacionamento caloroso com os pais na infância seria um fator importante que contribui para o subsequente desenvolvimento da depressão nos adultos, e essa ideia se harmoniza bastante com a suposição de que a ausência da autoestima incorporada provoca a vulnerabilidade à depressão. A criança não incorporará a ideia de que é amada por um pai ou mãe que esteja morto, tampouco por um pai ou mãe que a rejeite, que fique ausente por longos períodos ou seja tão perturbado a ponto de ser incapaz de manter um relacionamento caloroso. A autoestima se relaciona não apenas com a sensação de sermos amados, mas também com a de nos sentirmos competentes. As personalidades depressivas, diante de adversidades como o divórcio ou a perda do cônjuge pela morte, além de sofrer a perda de alguém que lhes proporcionava autoestima ao lhes oferecer amor e carinho, também se sentem frequentemente desamparadas ao tentar enfrentar a vida sozinhas, pelo menos no início. Brown e Harris escrevem: certamente não é improvável que a perda da mãe antes dos 11 anos exerça influência duradoura na autoestima da mulher ao lhe conferir uma sensação permanente de insegurança e sentimentos de incompetência no controle das coisas boas do mundo. Os autores prosseguem: até que a criança tenha cerca de 11 anos, é provável que seu principal meio de controlar o mundo seja pela mãe. A partir daí, passa a ter a tendência de exercer o controle direta e independentemente. Quanto mais cedo a mãe morre, torna-se mais provável que a criança retroceda em seu aprendizado do domínio do ambiente, e a sensação de domínio é, de certo, fator essencial do otimismo. Assim, a perda da mãe antes dos 11 anos pode muito bem diminuir permanentemente o sentimento de domínio e autoestima de uma mulher e, por conseguinte, atuar como componente de vulnerabilidade, interferindo na maneira pela qual ela lida com a perda na idade adulta. Outro fator que liga a perda prematura de um dos pais à tendência posterior à depressão também se relaciona a sentimentos de falta de domínio. Alguns pacientes que sofreram desse problema continuam a procurar o pai ou a mãe perdidos e são propensos a se casar com alguém que lembre seus pais e para quem eles podem se voltar. Birchnow descobriu que as mulheres que perderam a mãe antes dos 10 anos eram muito mais dependentes ou, usando a terminologia de Bowlby, mais ansiosamente apegadas do que as que não passaram por essa experiência. A dependência e o sentimento de incompetência, de ser incapaz de enfrentar os problemas, estão estreitamente relacionados. O desamparo caminha de mãos dadas com a desesperança em muitos casos de depressão.
Referi-me no capítulo 4 à observação de Bettelheim de que os primeiros prisioneiros a morrer nos campos de concentração eram os que haviam desistido de qualquer tentativa de tomar decisões independentes e que, por conseguinte, sentiam-se totalmente indefesos nas mãos de seus perseguidores. Quando a pessoa se casa com a figura do pai ou da mãe, ela reforça a sensação de ser incapaz de enfrentar os problemas. Se existe sempre alguém a quem possa se voltar, alguém que lhe dará conselhos e tomará decisões, a pessoa dependente não aprende a ser competente. A perda do marido ou da mulher tem maior probabilidade de agravar os sentimentos de desamparo nos que eram particularmente dependentes do cônjuge do que nos que não o eram. Em alguns casos, a sensação de desamparo persiste. Em outros, o viúvo ou a viúva, como já não tem a quem recorrer, descobre poderes de resistência não percebidos anteriormente. Todos já vimos indivíduos que parecem haver começado uma vida nova depois de perder o marido ou a mulher, e isso nem sempre ocorre porque o casamento não era feliz. Pesquisas indicam que mudanças indesejáveis na vida da pessoa, como a morte do cônjuge, o divórcio, a perda do emprego, um acidente pessoal ou uma sentença de prisão, estão fortemente relacionadas com uma doença posterior se essas mudanças forem percebidas pelo indivíduo como incontroláveis. Também já foi demonstrado que as pessoas que sentem que sua vida é basicamente comandada por forças externas sofrem mais de doenças em reação a eventos estressantes do que as que têm forte senso de controle sobre sua vida. Uma ideia muito aceita é a de que a perda no presente faria surgir sentimentos de perda no passado. Isso é especialmente verdadeiro se as emoções despertadas pela perda original não tiverem sido resolvidas por completo, fenômeno esse comentado no capítulo 3. Nos casos em que o processo do luto não se completa, as perdas posteriores têm a tendência de produzir efeitos mais fortes. Foi sugerido anteriormente que a criança que fora separada dos pais poderia reter alguma esperança de se reunir a eles, ao passo que aquela que perdera um dos pais estaria privada de qualquer possibilidade de consolo. Essa ideia implica que a morte de um dos pais provavelmente terá efeito pior na posterior saúde mental do que a separação. Brown e Harris suscitaram provas que até certo ponto apoiam essa hipótese. Descobriram que os estados de depressão nas mulheres que haviam perdido um dos pais eram mais graves e mais prováveis de ser diagnosticados como psicóticos, e que os tipos de depressão que afligiam as mulheres que haviam sofrido a perda pela separação tinham maior probabilidade de ser rotulados de neuróticos. Eles também supõem que alguém que perdeu um ente querido, quando se vê diante de uma perda posterior de qualquer tipo, tem maior probabilidade de reagir diante da nova perda como se ela fosse inevitavelmente irreversível. Isso explicaria alguns casos nos quais a perda ou o fracasso que desencadeia uma depressão grave parece trivial em comparação com a reação que ele provoca. Por exemplo, o adolescente que perdeu um dos pais pode ficar profunda e inadequadamente deprimido ao ser reprovado em um exame. Outro fator que determina a suscetibilidade seria a importância atribuída aos relacionamentos interpessoais como uma fonte de autoestima. As crianças pequenas, a não ser que sejam prodígios, não terão tido tempo suficiente para desenvolver os interesses e as aptidões que aumentarão seu senso de competência. Como veremos, aqueles capazes de se voltar para o trabalho criativo têm vantagem sobre aqueles cuja autoestima depende inteiramente dos relacionamentos íntimos. A escrita e outras atividades criativas seriam maneiras de enfrentar ativamente a perda, seja de um luto recente, seja o sentimento de vazio que acompanha a grave depressão causada por outros motivos. Foi sugerido no capítulo 7 que a pessoa suscetível a repetidas crises de depressão poderia, caso possuísse talento, expressar no trabalho criativo aspectos de seu verdadeiro eu que ela achasse difícil de manifestar na vida social. Vimos no capítulo 8 que alguns escritores, por causa de separação precoce ou de posterior isolamento e infelicidade, criaram mundos de fantasia nos quais se abrigavam. Essas não são as únicas funções que o trabalho criativo consegue desempenhar. Os indivíduos criativos que sofrem uma perda ou que experimentam por outros motivos grave depressão conseguem ir mais longe. Como sugeri no início deste capítulo, são frequentemente capazes de usar seus talentos no que descreveríamos como processo de reparo ou reconstrução.
Esse processo é um esforço de conformar-se com a perda de maneira que a dor seja aceita, em vez de uma tentativa de negar a perda ou fugir dela. Graham Greene, que admite possuir temperamento maníaco-depressivo e uma necessidade repetitiva de fugir de períodos de depressão, está certo ao supor que escrever, compor ou pintar seja uma forma de terapia, embora essa não seja a única função dessas atividades. Além disso, essa é uma modalidade de terapia que não requer nenhum outro terapeuta além do próprio indivíduo que está sofrendo. Já vimos que as pessoas criativas estão acostumadas à solidão e analisamos alguns dos motivos desse fato. Em vez de procurar amigos com quem possam trocar confidências ou conselheiros para contar seus problemas, usam seus talentos para aceitar e compreender o sofrimento. Uma vez completa, a obra pode ser compartilhada com os outros, mas a reação inicial à depressão é voltar-se para dentro e não para fora. O ato criativo é uma forma de superar o estado de desamparo, que é, como já vimos, parte extremamente importante do estado depressivo. Trata-se de um mecanismo para enfrentar os problemas, uma maneira de exercer o controle, bem como um modo de expressar as emoções. Com efeito, o ato em si de expressar as emoções confere à pessoa que está sofrendo certo senso de domínio, ainda que ela não seja particularmente talentosa. Os psicoterapeutas, em especial aqueles treinados na escola de Jung, sugerem com frequência a seus pacientes que, ao se sentirem dominados pela raiva ou pelo desespero, devem tentar pintar ou desenhar seus sentimentos, ou pelo menos escrever o que estão vivenciando. Muitos pacientes atravessam períodos especiais de estresse, nos quais se sentem de tal forma à mercê de suas emoções que temem ser incapazes de tolerar o intervalo entre as sessões de psicoterapia. Se conseguirem ser persuadidos a expressar seus sentimentos de uma maneira ou de outra quando sozinhos, geralmente deixam de ter a sensação de estar dominados por seus sentimentos e recuperam algum controle. Tennyson pode ser citado como exemplo bem conhecido de pessoa que usou seu talento como uma forma de aceitar a perda. Começou a escrever In Memoriam, sua resposta à morte do amigo Arthur Hallam, poucos dias depois de ter conhecimento dela. In Memoriam absorveu a atenção de Tennyson por quase 17 anos. A obra não tinha como objetivo original ser publicada, mas quando finalmente o foi, obteve enorme sucesso. Hallam havia sido noivo da irmã do poeta, Emily, também fora o melhor amigo de Tennyson em Cambridge, onde ambos foram membros da sociedade exclusiva The Apostles. Sua amizade era íntima e ardente, mas sem ser aberta ou veladamente homossexual. As gerações pré-freudianas foram mais felizes do que a nossa, sob o aspecto de que podiam admitir livremente que amavam um membro do mesmo sexo ou do sexo oposto, sem a implicação de que todo amor tenha necessariamente origem sexual. Hallam morreu em Viena, de maneira inesperada, no dia 15 de setembro de 1833. A provável causa da morte foi uma hemorragia subaracnoidiana, ou seja, uma forma de acidente vascular cerebral causado pela malformação dos vasos ou liqueaneurisma das artérias que suprem o cérebro. Ele tinha 23 anos. Ao contrário de Emily, Alfred não se abateu visivelmente sob o peso da morte de Hallam, embora fosse provável que sofresse com a mesma intensidade e tenha sido afetado por essa perda ainda por muito tempo depois de ela ter se recuperado. Continuou a levar sua vida normal do dia a dia, mas havia perdido sua mais importante ligação com a realidade. O único recurso que lhe restava era a poesia, usada como narcótico para uma existência que se tornara temporariamente sem sentido. O uso do termo narcótico por Robert Bernard Martin provavelmente se origina da própria referência de Tennyson aos insípidos narcóticos em In Memoriam. Porém, para o cérebro e coração inquietos, o uso em linguagem calculada se estende. O triste exercício mecânico, como insípidos narcóticos, entorpecendo a dor. É provavelmente verdade que qualquer tipo de trabalho serve para diminuir a dor imediata da perda. Robert Burton, em sua palavra ao leitor que abre The Anatomy of Melancholy, diz: "Escrevo sobre a melancolia ao me ocupar para evitá-la. A maior causa da melancolia é a ociosidade. A melhor cura são os afazeres, como sustenta Razes.
Mas o exercício de criar poesia assume efeito bem maior do que apenas anestesiar a pessoa que está sofrendo. Também consegue devolver sentido à vida e a sensação de que somos capazes de suportar o que está acontecendo. De acordo com o professor Martin, Tennyson escreveu não apenas In Memoriam, como consequência direta de sua perda, mas também vários outros poemas que estão entre suas melhores obras. O professor Martin cita Ulisses, Tiresias, Morte d'Arthur, Onamurner, Saint Simeon Stylitz e Oh That Were Possible de Maud como tendo tido essa origem, e refere-se em especial ao seu efeito terapêutico sobre o autor, o que felizmente indica que ele compreende que há algo mais envolvido do que uma ação entorpecedora. Tennyson oferece exemplo particularmente notável de como as características genéticas interagem com as circunstâncias para produzir a depressão. Seu avô paterno era homem instável, sujeito a crises alternadas de raiva e de chorosa autocomiseração. Sua instabilidade pode ter estado em parte relacionada com o fato de haver perdido a mãe aos 5 anos de idade. Tinha 4 filhos, e os 2 mais velhos eram meninas. Elizabeth, a primogênita, era geralmente alegre, mas sua saúde nunca combinava com seu ânimo e, quando estava doente, algumas vezes sofria de depressão. Mary, a segunda filha, era sombria e quase maldosamente calvinista, rejubilando-se tristemente por ser um dos eleitos e tentando lamentar a condenação eterna de sua família. O terceiro filho, o pai do poeta, George Clayton Tennyson, era um pastor protestante gravemente perturbado, que sofria de repetidas crises de depressão e de epilepsia, além de ser viciado em álcool e em láudano. O quarto filho, Charles, era mais estável do que os outros, mas sofria de epilepsia, mal que veio também a afetar um de seus filhos. George Clayton Tennyson teve 12 filhos, dos quais o poeta, Alfred, foi o quarto. O primeiro morreu quando ainda bebê. Dos 10 irmãos e irmãs de Alfred que sobreviveram, um passou quase toda a vida em uma instituição para doentes mentais, e disse-se que morreu de exaustão que se seguiu à mania. Outro irmão sofria de um tipo de doença mental quase incapacitante. O terceiro era viciado em ópio. O quarto era alcoólatra. E cada um dos outros membros da enorme família teve pelo menos uma séria crise mental em uma longa vida. Septimus Tennyson, um dos irmãos do poeta, foi várias vezes admitido no hospício do Dr. Matthew em High Beach, que também tinha como paciente o poeta John Clare. O próprio Alfred Tennyson já estivera internado lá, mas não está bem claro se era ou não paciente. Não há dúvida de que sofreu repetidas crises de depressão durante a vida. Ele também fumava e bebia muito. Em uma passagem posterior, o professor Martin faz outra referência ao papel que a poesia desempenhou no alívio da depressão e da hipocondria de Tennyson. Ao criar a harmonia e a ordem simbólica dos poemas, ele era capaz de perceber momentaneamente algum tipo de unidade e totalidade aplicável à sua vida, e assim permaneceram as coisas para ele até sua morte. Essa inteligente e importante declaração a respeito do papel da criatividade na vida dos atormentados vai bem mais além da referência anterior do professor Martin à poesia como narcótico. A busca da ordem, da unidade, da totalidade é, na minha opinião, força motriz extraordinariamente importante na vida de homens e mulheres de todos os tipos de temperamento. A sede de imaginação está ativa em certo grau em todos os seres humanos. Mas, quanto maior a desarmonia interior, mais intenso é o incentivo para buscar a harmonia ou, se a pessoa possuir o talento necessário, para criar a harmonia. É por isso que Edward Thomas, no comentário citado como uma das epígrafes deste capítulo, indaga se ao se livrar da depressão, ele não poderá também estar se livrando da intensidade que o levou a escrever. Outro exemplo de resposta criativa diante da perda nos é fornecido por Felix Mendelssohn. O talento musical de sua irmã mais velha, Fanny, era quase igual ao seu. Eram tão dedicados um ao outro que amigos da família costumavam dizer brincando que eles deveriam se casar. Fanny morreu de repente, aos 41 anos, no dia 14 de maio de 1847. Embora Mendelssohn tivesse se casado 10 anos antes, ficou tão abalado com a notícia que desmaiou ao ler a carta que comunicava o ocorrido e parece jamais haver se recuperado dessa perda. Quando se sentiu suficientemente bem para viajar, foi com a família passar umas férias na Suíça. Foi lá que compôs sua última obra completa de música de câmara, o Quarteto em Fá menor, Opus 80, dedicado à memória de Fanny.
A composição é descrita como ardente, como sua mais profunda obra de música de câmara e que possivelmente anunciaria nova fase na evolução de Mendelssohn como compositor. No entanto, o destino não concedeu tempo a Mendelssohn para completar seu luto. O compositor morreu poucos meses depois, no dia 4 de novembro de 1847. Os dois irmãos provavelmente morreram de hemorragia subaracnoideia, o mesmo tipo de acidente vascular cerebral que matara Arthur Hallam 14 anos antes. Esses são dois exemplos de respostas criativas diante da perda na vida adulta. Existem também muitos exemplos de respostas criativas a perdas que ocorreram na primeira infância. Andrew Brink, que foi ao mesmo tempo professor de inglês e membro adjunto do Departamento de Psiquiatria da McMaster University, escreveu 2 livros nos quais aplica a teoria da relação objeto à composição da poesia, Loss and Symbolic Repair e Creativity as Repair. O primeiro é um estudo sobre os poetas Cowper, Donne, Traherne, Keats e Plath. O segundo é continuação do primeiro, abrangendo uma gama mais ampla de pesquisas relacionadas ao mesmo assunto. Outro literato que aborda a poesia do mesmo ponto de vista é David Aberbeck, autor de Loss and Separation in Bialik and Wordsworth, At the Handles of the Lock e outros livros e ensaios relacionados com o mesmo assunto. Ambos os autores professam pontos de vista que merecem elucidação particularizada que seria inadequada neste contexto, mas recorri ao conteúdo de seu trabalho e reconheço de bom grado minha dívida para com eles. Um dos poetas analisados por Brink é William Cowper, que também é o tema de uma biografia escrita por David Cecil, The Stricken Deer. Cowper é exemplo particularmente adequado de poeta cuja obra tem relação estreita com a perda da mãe em tenra idade. Ele também era um maníaco depressivo. Como assinalei anteriormente, eu não aceito a perda precoce do ente querido por si só como causa da psicose maníaco-depressiva, mas me sinto inclinado a apoiar o ponto de vista de que essa perda possui a probabilidade de trazer à tona qualquer predisposição genética a esse distúrbio e de aumentar a gravidade dos ataques que possam ocorrer. Cowper, filho de pastor protestante, nasceu em 1731. A família de sua mãe era aparentada com a do poeta John Donne. É interessante registrar que Donne sofria de depressão, perdeu o pai aos 4 anos, sentia-se tentado a cometer suicídio sempre que se via atormentado, e redigiu a primeira defesa inglesa do suicídio, Via Thanatos. Não teriam a família de Donne e a família de Cowper compartilhado uma predisposição genética que a perda precoce de um dos pais tornou concreta? O início da infância de Cowper parece ter sido idílico e seu relacionamento com a mãe particularmente estreito. Ela morreu quando ele estava para completar 6 anos e seu mundo se despedaçou. Ele próprio escreveu: "Que horas tranquilas certa vez desfrutei. Como ainda são doces suas lembranças, mas elas deixaram um doloroso vazio que o mundo jamais poderá preencher." Sua mãe sempre permaneceu para ele como uma figura ideal. 47 anos depois da morte dela, ele escreveu para um amigo: "Posso com sinceridade afirmar que nenhuma semana se passa, talvez direi com igual veracidade nenhum dia, sem que eu pense nela." 6 anos depois, em 1790, escreveu um poema On the Receipt of My Mother's Picture Out of Norfolk, que Brink descreve como uma de suas obras mais expressivas. Pendurou o retrato dela em seu quarto para que fosse a última coisa que visse à noite e a primeira que descortinasse ao acordar pela manhã. No poema, Cowper descreve como o retrato trouxe de volta sua antiga perda, mas também como estimulou sua imaginação ao lhe oferecer consolo temporário. Exemplo revelador de como o ato criativo simultaneamente expressa a dor e ajuda a pessoa que está sofrendo a superá-la. E enquanto esse rosto renova minha dor filial, a fantasia tecerá um encantamento para meu consolo. Me envolverá em delicioso devaneio, um sonho momentâneo de que tu és ela. Cowper encerra seu poema com estes versos: "E enquanto as asas da fantasia ainda estão soltas, e consigo contemplar teu semblante simulado, o tempo foi apenas semi-sucedido em seu furto. Com tua partida, teu poder de me acalmar me abandonou." Após a morte da mãe, Cowper foi enviado para um colégio interno, onde foi violentamente maltratado.
Sentia tal pavor de seu principal torturador que afirmou reconhecê-lo apenas por seus sapatos deformados, uma vez que não tinha coragem de olhá-lo nos olhos. Mais tarde foi enviado para a Westminster School, que era menos traumática. Em 1752, aos 21 anos, passou a residir no Middle Temple. Meses depois, sofreu seu primeiro episódio grave de depressão. Em 1763, teve outro ataque. O poema, Versos escritos durante período de insanidade, ilustra bem um fenômeno citado no capítulo 7, a intensidade com a qual a hostilidade é conduzida interiormente contra o eu durante os episódios de depressão. Ódio e vingança, minha porção eterna. Mal posso suportar a demora da execução. Espero com impaciente prontidão para agarrar minha alma num momento. Maldito indigno Judas, mais abominável do que ele era, que por alguns centavos vendeu seu santo mestre. 2 vezes Jesus me traiu. O último delinquente julga o mais profano. O homem me repudia e a divindade me desconhece. O inferno pode oferecer abrigo à minha agonia. Assim, o inferno conserva suas bocas eternamente famintas voltadas para mim. Sentindo-se como se sentia a respeito de si próprio quando deprimido, não é de causar espanto que tenha tentado envenenar-se com láudano e depois se enforcar, porém sem sucesso. Teve um ataque de mania aos 32 anos. Seus episódios maníacos eram acompanhados de êxtases religiosos, momentos transcendentes de reconciliação, perdão e alegria. Procurava compensar a perda da mãe voltando-se para Deus. Em seu Onei Hymn, que começa com Ouvi minha alma, é o Senhor, Jesus diz: Pode o terno carinho de uma mulher cessar pela criança que ela deu à luz? Sim, ela pode ser esquecida, e contudo eu me lembrarei de ti. Também encontrou consolo na contemplação da natureza, mas até isso lhe faltava quando ficava gravemente deprimido. Este regato cristalino, aquele amplo pinheiro, aqueles amieiros tremulando ao vento, poderão acalmar uma alma menos ferida do que a minha e agradar se alguma coisa pudesse agradar. Porém, o cuidado fixo e inalterado não se adianta ao que ela sente por dentro, mostra em todos os lugares a mesma tristeza e menospreza a estação e a cena. A experiência de ser capaz de reconhecer intelectualmente a beleza e ao mesmo tempo incapaz de apreciá-la emocionalmente é característica típica da depressão. Coleridge expressa com exatidão a mesma privação em Dejection and Ode. E aquelas esparsas nuvens acima, em flocos e faixas, que distribuem seu movimento às estrelas, aquelas estrelas que deslizam por detrás ou entre elas, ora reluzindo, ora obscurecidas, mas sempre visíveis. A longínqua lua em seu quarto crescente, fixa como se crescesse, no seu lago azul sem nuvens e sem estrelas. Eu as vejo todas esplendidamente imaculadas, vejo, mas não sinto quão belas elas são. Mencionei anteriormente neste capítulo a tendência que têm aqueles que perdem cedo o pai ou a mãe de procurá-los naqueles a quem se tornam apegados. Cowper desenvolveu vínculos de dependência com várias mulheres, mas nunca se casou, provavelmente por temer que sua perda original se repetisse. Durante muitos anos, recebeu os cuidados de uma mulher mais velha, casada, a senhora Unwin. Quando ela ficou viúva, eles acertaram o casamento, porém, no decorrer dos anos de 1772 e 1773, Cowper sofreu outro episódio de depressão, no qual expressou a delusão de que todos o odiavam, inclusive a senhora Unwin. Esse fato impediu que o casamento se realizasse. Subsequentes ataques de depressão acompanharam a perda, por morte ou afastamento, de outros amigos de quem Cowper dependia. Em 1787, por exemplo, ficou deprimido de janeiro a junho, depois da morte de um amigo com quem se correspondia constantemente e do afastamento para outro lugar de uma grande amiga. Entretanto, quando estava em suas fases mais produtivas como poeta, parece ter vivenciado longos períodos de otimismo. Cowper também oferece notável exemplo de como os sentimentos de desamparo acompanham os repetidos ataques de depressão, especialmente quando esta vem relacionada com a perda prematura da mãe, como Brown e Harris observaram no estudo que já mencionei várias vezes.
Em sua biografia de Cowper, David Cecil salienta que uma das forças mais poderosas contra a recuperação de Cowper foi sua submissão fatalista ao mal, o que fora encorajado por seu hábito de vida. Durante anos, toda a sua existência fora necessariamente de uma inerte e ociosa submissão às circunstâncias. Porém, nas ocasiões em que Cowper achava que podia escrever, superava essa sensação de desamparo e a crença de que nada poderia fazer para combater as forças do mal, as quais, quando deprimido, ele percebia como incontroláveis. Uma de suas amigas, Lady Austen, o instigava constantemente a se dedicar a novos projetos. Estimular a pessoa deprimida a realizar alguma coisa é tarefa arriscada. Requer delicado equilíbrio entre a solidariedade e a firmeza. O excesso de solidariedade pode reforçar a crença da pessoa deprimida em seu desamparo e desesperança. O excesso de estímulo faz com que ela sinta que ninguém compreende a profundidade de seu desespero. Lady Austen parece ter encontrado o perfeito ponto de equilíbrio. Quando sugeriu que Cowper experimentasse criar versos brancos, ele respondeu que não tinha um tema. Escreva a respeito do sofá, disse Lady Austen, e ele o fez. O poema de vários milhares de versos e no qual Cowper derramou tudo o que sentia a respeito da condição humana chamou-se The Task. Ele reconheceu o efeito terapêutico que o ato de escrever esse longo poema exerceu sobre ele. Aquele que ouve atentamente seu eu interior, que tem um coração e o conserva, tem uma mente, que tem fome e a supre, e que busca uma vida social e não desregrada, tem ocupação, sente-se empenhado em realizar uma tarefa, não sem importância, embora silenciosa. Cowper não está sozinho entre os poetas que sofreram a perda precoce da mãe ou do pai, e repetidos episódios de grave depressão. Comentamos anteriormente que John Donne perdeu o pai aos 4 anos e que tentou repetidas vezes cometer suicídio. William Collins, Samuel Coleridge, Edgar Allan Poe, John Berryman, Louis MacNeice e Sylvia Plath perderam um dos pais antes dos 12 anos de idade e todos sofreram comprovados períodos de depressão. Coleridge era viciado em ópio, Poe era um alcoólatra intermitente, fazia uso de láudano e talvez fosse dependente deste último. MacNeice era alcoólatra e tanto Berryman quanto Plath se suicidaram. A essa lista de pessoas que perderam cedo um dos pais e que tinham repetidas crises de depressão, acrescentaremos Michelangelo. Algumas vezes esquecemos que Michelangelo, além de pintar quadros e criar algumas das maiores esculturas do mundo, escreveu cerca de 300 poemas. A mãe morreu quando ele tinha 6 anos. Como demonstram seus sonetos, sofreu gravemente de depressão durante toda a vida. A preferência homossexual de Michelangelo está certamente comprovada. Seu ascetismo autopunitivo pode ter contribuído para sua depressão. Vale a pena observar que, dos 5 filhos de sua mãe, apenas um se casou. Em alguns desses exemplos, a contribuição genética para a depressão é óbvia. O suicídio dos pais é uma das causas da perda precoce. O pai de John Berryman se suicidou com um tiro quando seu filho estava com 11 anos. O próprio poeta cometeu suicídio no dia 7 de janeiro de 1972, aos 57 anos, atirando-se de uma ponte sobre o rio Mississippi. A mãe de Louis MacNeice desenvolveu uma forma grave de depressão agitada quando o futuro poeta tinha 5 anos e meio de idade. Ela foi internada em uma casa de repouso em agosto de 1913 e seus filhos nunca voltaram a vê-la. Morreu no hospital em dezembro de 1914. A irmã de Louis MacNeice achava que ele foi atormentado até o final da vida pela lembrança de sua mãe caminhando de um lado para o outro do jardim, em lágrimas. Como muitas outras pessoas talentosas com tendência à depressão, tornou-se alcoólatra. Há também exemplos de poetas que experimentaram perda precoce, mas que não sofreram, ou não se tem conhecimento de que tenham sofrido, ataques de depressão suficientemente graves para serem rotulados de doentes mentais. Entre esses poetas estão John Keats, Thomas Traherne, William Wordsworth, Stephen Spender, Cecil D. Lewis e Lord Byron. Stephen Spender registra em sua autobiografia que sua mãe era uma semi-inválida, cujo estado de saúde ofuscou sua infância. Ela também era instável e histérica, propensa a cenas violentas e gestos dramáticos.
Talvez seja por isso que Spender mais tarde escreveu o seguinte, apesar de ter apenas 12 anos quando sua mãe morreu. Se é que senti de alguma forma a morte de minha mãe, foi como o alívio de um fardo e uma comoção estimulante. Ao analisarmos a perda e a depressão, é importante nos lembrarmos de que até mesmo a morte da mãe nem sempre é tragédia. Byron era certamente instável, no sentido de que exibia extremas variações de humor. Observamos no capítulo 3 que Keats se preocupava com a morte. Isso dificilmente causa surpresa. Keats perdeu o pai quando tinha 8 anos de idade, a mãe aos 14, um irmão quando tinha 6 e outro aos 23. Aos 9 anos perdeu o avô paterno e aos 19 a avó materna. Um tio morreu quando ele estava com 13 anos. Keats escreveu em uma carta: "Não conheci jamais felicidade genuína durante muitos dias seguidos. A morte ou a doença de alguém sempre estragava minhas horas." Talvez a família desses poetas não possuísse a predisposição genética para a depressão que declaramos ser ativada pela perda dos pais ou, quando combinada a esta, para causar ataques graves. Não obstante, a perda frequentemente produz temas definíveis em sua poesia. Wordsworth perdeu a mãe aos 8 anos e o pai aos 13. O poeta sionista Chaim Bialik perdeu o pai aos 7 anos. Ambos sofreram a dissolução de sua família. No ensaio em que compara a obra dos dois, David Aberbach escreve: "Os efeitos da perda e da dissolução da família se refletem em muitas das proeminentes características da poesia de Wordsworth e Bialik. As pessoas e objetos obsedantes, algumas vezes obviamente um dos pais ou uma figura paterna ou materna, o anseio pelo paraíso perdido, a ênfase na alimentação, o tema da união com a natureza, a atmosfera geral de isolamento, desolação, depressão e culpa. E, finalmente, a hostilidade. A principal qualidade romântica da poesia deles, a exploração do eu, pode ser vista como a tentativa de amparar o eu enfraquecido na infância pela perda e pela consequente instabilidade emocional. A mãe de Thomas Traherne morreu quando ele tinha cerca de 4 anos de idade. Não se sabe ao certo se seu pai também morreu cedo, mas Traherne e o irmão foram criados por parentes, de modo que efetivamente perderam ambos os pais. A idealização de Traherne da natureza e da infância é vista sob aspecto semelhante por Andrew Brink, como tentativa de alcançar felicidade que nunca existiu. Embora Traherne seja geralmente considerado poeta de felicidade e amor divino, Brink salienta que ele também registrou momentos de medo e horror. Chega à conclusão de que o verso e a prosa de Traherne apresentam doutrina de regeneração, da mudança pessoal de estado de vida insatisfatório para outro melhor. Brink também demonstra que Traherne dependia dos objetos externos para alcançar a jubilosa sensação de unidade que estava procurando. O extraordinário na arte de Traherne é sua incessante tentativa de alcançar os objetos desejados, objetos naturais convidativamente apresentados ao sentido em quantidade ilimitada. O desejo de se fundir com os objetos, o impulso que eternamente se renova de adquiri-los para a satisfação da mente, aparece em quase tudo que ele escreveu. O céu ou a árvore mais comum pode levar o espírito de Traherne ao êxtase, quando está pronto para esse arrebatamento. Sinto-me inclinado a relacionar isso, como Brink o faz, com uma falta de objetos adequados dentro da psique. A não incorporação na primeira infância do amor da mãe, deixando de assegurar assim uma fonte interior contínua de autoestima. Boécio, cuja obra mencionamos no capítulo 4, personifica a filosofia como mulher que lhe traz sabedoria das alturas. Ela se esforça para mostrar ao filósofo que a dependência dos objetos externos para a obtenção da felicidade está carregada de riscos e ilusões. Depois de expor o vazio da riqueza e do prazer das pedras preciosas, prossegue dizendo: "Talvez, uma vez mais, encontres prazer na beleza do campo. A criação é sem dúvida muito bela, e o campo uma bela parte da criação. Da mesma forma, ficamos às vezes encantados com a aparência do mar quando está muito calmo e contemplamos, maravilhados, o céu, as estrelas, a lua e o sol.
No entanto, nenhuma dessas coisas tem relação contigo, e não ousas atribuir-te o crédito pelo esplendor de nenhuma delas. Estás, com efeito, encantado com alegrias vazias, abraçando bênçãos estranhas a ti como se fossem tuas. Disso tudo é óbvio que nenhuma dessas coisas que incluis entre tuas bênçãos é na verdade bênção tua. Parece que sentes falta de bênçãos em teu interior, o que te está levando a buscares tuas bênçãos em coisas separadas e externas. A noção psicanalítica aparentemente moderna da introjeção de objetos bons ou bênçãos era obviamente muito bem conhecida no século VI. À luz das observações da filosofia, a extasiada veneração da natureza por Wordsworth e Traherne reveste-se de aspecto bem diferente daquele do simples prazer. Como já foi observado, a predisposição à depressão e a perda precoce do pai ou da mãe são variáveis independentes, embora quando a primeira está presente, a última reforce a tendência à depressão, bem como sua gravidade. A perda precoce do pai ou da mãe é certamente comum entre os escritores, mas os episódios graves da depressão clinicamente definível, intercalada ou não com a mania, também são encontrados com frequência em escritores que não sofreram nenhuma perda precoce. Além dos já mencionados, dentre os poetas que sofriam de repetidos episódios de depressão estão Christopher Smart, John Clare, Gerard Manley Hopkins, Anne Sexton, Hart Crane, Theodore Rothke, Delmore Schwartz, Delmore Schwartz, Randall Jarrow e Robert Lowell. Desses poetas, Smart, Clare, Sexton, Crane, Rothke, Schwartz, Jarrow e Lowell receberam tratamento para a depressão. Crane, Jarrow e Sexton se suicidaram. Existem poucos estudos objetivos, e os que existem se baseiam necessariamente em pequenos números. Mas Andreessen e Canter investigaram, em 1974, um grupo de trabalho de escritores na Universidade de Iowa. Havia uma incidência muito maior de doenças afetivas, isto é, de crises graves e repetidas de depressão ou de doenças maníaco-depressivas, do que em um grupo de controle correspondente. 67% comparados com 13%. De 15 escritores, 9 haviam procurado um psiquiatra, 8 tinham sido tratados com medicamentos ou psicoterapia e 4 chegaram a ser internados em hospitais. 2 tinham sofrido simultaneamente de mania e depressão, enquanto 8 sofreram apenas de crises repetidas de depressão. 6 apresentavam sintomas de alcoolismo. 1 cometeu suicídio 2 anos depois de o estudo ser concluído. A importância do fator genético é comprovada pelo fato de que, entre os parentes dos escritores, 21% apresentavam distúrbio psiquiátrico definível, geralmente depressão, ao passo que apenas 4% dos parentes do grupo padrão pertenciam a uma categoria semelhante. Em um estudo de 47 escritores e artistas britânicos, escolhidos por terem se destacado ao receber importantes prêmios ou distinções, Jameson descobriu que 38% haviam sido tratados por sofrerem de doenças afetivas. Os poetas se mostravam particularmente sujeitos a graves variações de humor, e não menos do que a metade da amostra estudada fora tratada como pacientes externos por meio de medicamentos ou internada em hospital para tratamento com antidepressivos, terapia eletroconvulsiva ou lítio. A pessoa dominada pela mania ou por uma depressão profunda é geralmente incapaz de produzir um trabalho de valor. A inquietude, a incapacidade de concentração e o rápido galopar das ideias tornam impossível o trabalho constante e sistemático. O retardamento dos processos de pensamento, os sentimentos de desesperança e desamparo, a crença de que não vale a pena empreender nada, a convicção de que tudo que for produzido será destituído de valor, todos esses elementos servem para impedir a pessoa gravemente deprimida de ser criativa. No entanto, a propensão para esses distúrbios é particularmente comum nos escritores criativos.
Esse aparente paradoxo pode ser resolvido se aceitarmos que essa propensão atua como incentivo, encorajando a possível vítima a empreender a obra solitária, difícil, dolorosa e frequentemente não compensadora de explorar as próprias profundezas e registrar o que lá encontrar. Enquanto for capaz de fazer isso, poderá escapar de ser esmagada. A evidência indica que, embora as pessoas criativas possam ser mais perturbadas do que as comuns, elas também possuem mais recursos que as ajudam a superar seus conflitos e problemas. Os psiquiatras acostumados a tratar de pessoas criativas sabem que elas só procuram ajuda quando suas ideias inovadoras estão bloqueadas. Vimos que a pessoa extrovertida, que tende a se perder por causa do excesso de adaptação aos outros, pode recuperar e expressar seu verdadeiro eu no isolamento. Também vimos que o homem ou a mulher cujo desenvolvimento foi prejudicado por separação e solidão precoce pode encontrar conforto no uso da imaginação. Podemos agora dar um passo adiante e compreender que o processo criativo pode ser um modo de proteger o indivíduo, evitando que seja dominado pela depressão. Uma forma de recuperar o senso de domínio perdido e, em grau variável, de reparar o eu danificado pela perda do ente querido ou pela ausência de confiança nos relacionamentos humanos que acompanha a depressão, não importando a sua causa. Uma vez mais, é importante enfatizar que a depressão faz parte da experiência de todo ser humano. Não existe rígida linha divisória a ser traçada entre a depressão do tipo que todos experimentamos em reação a uma perda e aquela rotulada de doença psiquiátrica, que requer tratamento psiquiátrico. A depressão varia enormemente em seu grau de profundidade e gravidade, mas não em sua natureza essencial. Os gênios de ambos os sexos têm à sua disposição talentos que a perda pode mobilizar e que se manifestam em obras de interesse duradouro. A música, os poemas, as pinturas ou outras obras que a perda possa ter inspirado podem levar maior conforto e compreensão aos que sofreram agonias semelhantes. Mas isso não significa que homens e mulheres comuns não tão talentosos não possuam recursos interiores nem poderes imaginativos. Tampouco está implícito que a reação criativa só é ativada pela perda, apenas que ela pode sê-lo. Os poemas não são substitutos para as pessoas. Aqueles que escrevem como se eles o fossem não fazem justiça à capacidade imaginativa da raça humana. A reação criativa diante da perda é somente um exemplo dos usos da imaginação. Apenas os que elevam os relacionamentos humanos a uma posição idealizada na hierarquia dos valores humanos pensariam que a criatividade nada mais é do que substituto para esses relacionamentos. Capítulo 10. Em busca da coerência. É bom que eu não tenha me deixado influenciar. Ludwig Wittgenstein. Nos 2 capítulos precedentes, ocupamo-nos principalmente de indivíduos criativos, cuja obra provinha em parte da perda ou da separação. Estimulados pela depressão, procuravam criar mundos imaginários para compensar o que faltava em sua vida, para reparar o dano que sofreram e restabelecer em si próprios o senso de valor e de competência. Por causa de sua preocupação básica com os relacionamentos interpessoais e de seu esforço de restabelecer com o trabalho algo que sentiam faltar, muitos desses indivíduos poderiam ser descritos como predominantemente extrovertidos, embora muitas vezes mais voltados para si do que as pessoas extrovertidas gostam de ser. Usando os termos de Howard Gardner, imaginamos que esses indivíduos fossem mais dramatizadores do que padronizadores. Quando se recolhiam à solidão para perseguir seus empreendimentos criativos, o desejo de restabelecer uma união feliz com outra pessoa ou com a natureza como indivíduo substituto era um componente frequente do trabalho deles. As exceções ou exceções parciais a essa generalização são Sacchi, que foi analisado no capítulo 8, e Kafka, que teve algumas características descritas em linhas gerais no final do capítulo 7. Ambos eram contadores de histórias, mas estas praticamente não tratavam de relacionamentos humanos íntimos, e nenhum dos 2 homens estabeleceu na vida real um relacionamento íntimo prolongado.
No entanto, o diário de Saki sugere que, por mais ferido que ele possa ter sido por sua perda precoce e pelas experiências de sua infância, envolveu-se em muitos encontros sexuais com os rapazes ou meninos de sua preferência. Embora Saki não possa ser considerado predominantemente extrovertido, seu caráter apresentava um lado extrovertido, que se manifestava em sua vida social em Londres, em sua simpatia pela sociedade elegante que ele ridicularizava e na maneira como aproveitou a vida de caserna antes de partir para os horrores da frente de batalha. Embora amado e respeitado pelos amigos, Kafka era patologicamente introvertido, esquizoide, como a maioria dos psiquiatras o rotularia. Teve alguns breves encontros sexuais, mas deu um jeito para que seus mais profundos envolvimentos emocionais ficassem quase inteiramente restritos a uma troca de cartas. Só no último ano de sua vida ele foi capaz de suportar efetivamente viver com uma mulher. Neste capítulo, quero examinar alguns exemplos de indivíduos criativos cuja principal preocupação não girava em torno dos relacionamentos humanos, e sim da busca da coerência e do significado. Esses indivíduos correspondem às pessoas que Jung chamava de introvertidas, Hudson de convergentes, Gardner de padronizadoras e, quando obviamente anormais ou perturbadas, de esquizoides pelos psiquiatras. Como já vimos, quase todos os tipos de indivíduos criativos evitam de alguma maneira na vida adulta as outras pessoas e demonstram ter certa necessidade de ficar sozinhos. Mas os que tenho em mente vão mais longe do que isso. Em um nível superficial, dariam a impressão de se relacionar melhor com as pessoas do que alguns dos poetas mencionados no capítulo 9. No entanto, isso frequentemente acontece porque, ao contrário dos extrovertidos e também ao contrário do tipo de personalidade esquizoide representada por Kafka, eles aprenderam a renunciar à necessidade de intimidade. Não ficam tão perturbados quando os relacionamentos não dão certo, porque para eles, o significado da vida está menos ligado aos relacionamentos íntimos do que no caso da maioria das pessoas. Vamos supor por um momento que os indivíduos que acabo de mencionar demonstraram comportamento de rejeição quando bebês, e aceitemos que o comportamento de rejeição seja uma reação projetada para proteger o bebê da desorganização comportamental. Se transferirmos esse conceito para a vida adulta, perceberemos que o bebê que tenha apresentado esse tipo de comportamento poderia muito bem se transformar em um adulto cuja principal carência fosse encontrar algum tipo de significado e ordem na vida que não dependesse totalmente ou em especial dos relacionamentos interpessoais. Além disso, seria provável que essa pessoa sentisse a necessidade de proteger da interferência dos outros o mundo interior no qual essa busca de ordem e significado ocorresse, porque as outras pessoas seriam percebidas como uma ameaça. As ideias são plantas sensíveis que murcham quando expostas a um exame minucioso prematuro. Em um livro anterior, destaquei a necessidade dos relacionamentos interpessoais para a personalidade em amadurecimento. O capítulo intitulado A Relatividade da Personalidade enfatizou o fato de que a personalidade é conceito relativo. Se quando mencionamos a palavra personalidade, queremos nos referir ao caráter pessoal e característico de um homem, somos obrigados a reconhecer que só podemos conceber uma entidade desse tipo comparando-a com outros tipos de caráter pessoal. Em seguida, escrevi: não podemos sequer ter consciência de nós próprios como indivíduos separados sem outra pessoa com quem possamos nos comparar. O homem isolado é um homem coletivo, um homem sem individualidade. As pessoas frequentemente expressam a ideia de que são mais elas mesmas quando sozinhas, e os artistas criativos, em especial, talvez acreditem que é na torre de marfim da solitária expressão de sua arte que seu ser mais íntimo alcança sua perfeição. Esquecem que arte é comunicação e que, implícita ou explicitamente, a obra que criam na solidão é dirigida a alguém. Ainda acredito no que disse, mas desejo acrescentar a observação de que a maturação e a integração podem dar-se dentro do indivíduo isolado, em um grau maior do que eu anteriormente supunha. Os grandes criadores introvertidos são capazes de definir a identidade e alcançar a autorrealização através da autorreferência, ou seja, ao interagir com sua obra passada em vez de com as outras pessoas.
E isso é claramente impossível para a criança pequena, que precisa interagir tanto com as pessoas quanto com as coisas, para ir aos poucos definindo sua identidade. Até onde conseguimos entender, a consciência de sermos pessoa separada ocorre gradualmente. Imaginemos o bebê dando encontrões nos objetos no mundo exterior, por exemplo, dando uma topada na quina do berço. À medida que ele, aos poucos, vai aprendendo a usar seus membros e a exercer controle sobre seus movimentos, vai obtendo informações proprioceptivas a respeito da posição de seus membros no espaço e, por conseguinte, de suas dimensões. Quero lembrar que, no capítulo 4, observamos que a perda das informações proprioceptivas do movimento dos membros, quando imposta pela imobilização clínica ou por procedimentos de interrogatório que obrigam a pessoa a adotar posturas fixas, representava força poderosa capaz de derrubar os limites da autodefinição. O bebê também precisa tomar consciência de sua separação por causa da necessidade de receber cuidados de outra pessoa. Ele precisa ser alimentado, mantido aquecido, limpo e assim por diante. A não ser que suas necessidades sejam imediatamente satisfeitas, é preciso que haja intervalo entre a percepção da necessidade e sua satisfação, indicado por um grito de aflição que ao mesmo tempo pede ajuda e denota que existe alguma coisa ou alguém lá fora que lhe fornecerá o que ele não conseguiria sozinho. No início da vida, a consciência de que a pessoa existe como um ser separado e o desenvolvimento de identidade coerente dependem da interação entre o bebê e a mãe ou alguém que a substitua. No curso normal dos eventos, a interação com os outros continuará a proporcionar à maioria das pessoas a autodefinição e a coerência pelo resto da vida. Heinz Kohut, um dos psicanalistas mais originais dos últimos anos, fundamentou sua ideia de neurose e da cura desta em noções semelhantes. Sustenta que o desenvolvimento de uma estrutura de personalidade saudável, segura e coerente depende, em primeiro lugar, da repetida experiência da criança de ser reconhecida e amparada, pelo que Kohut chama de objetos do eu empaticamente ressonantes. Ou seja, a criança precisa interagir com os pais ou figuras paternas e maternas que reforçam o sentido do eu, porque reconhecem e espelham a identidade em desenvolvimento da criança como ela efetivamente é, que tem empatia com os sentimentos da criança, que reagem às necessidades da criança com firmeza não hostil e com afeição não sedutora, nem repudiando com agressão as exigências da criança, nem cedendo a elas com sentimentalismo discriminado. Kohut retrata essa necessidade de reforço como persistente. A psicologia do eu, nome dado à revisão que Kohut fez da teoria psicanalítica, sustenta que os relacionamentos do eu com os objetos do eu formam a essência da vida psicológica desde o nascimento até a morte. Que um avanço da dependência-simbiose em direção à independência, autonomia, na esfera psicológica não é possível e muito menos desejável, o que seria equivalente na esfera biológica a um avanço da vida que depende do oxigênio em direção à vida que não dependesse mais dele. Os acontecimentos que caracterizam a vida psicológica normal precisam, de acordo com o nosso ponto de vista, ser vistos na natureza em transformação do relacionamento entre o eu e seus objetos, porém não na renúncia do eu de seus objetos. Em particular, os avanços no desenvolvimento não podem ser compreendidos em função da substituição dos objetos do eu por objetos de amor, ou como etapas do avanço do narcisismo em direção ao amor-objeto. Kohut acredita que a mais profunda ansiedade que a pessoa vivenciaria é a que ele chama de ansiedade de desintegração. Os indivíduos que considera propensos a esse tipo de ansiedade são os que, em virtude da imaturidade da reação de seus pais diante deles na infância, ou por causa da ausência da compreensão dos pais, não formaram personalidade forte e coerente. Poderíamos comparar a concepção de Kohut com o ato de nos olharmos no espelho. Um espelho claro, límpido e polido refletirá repetidamente a pessoa que está se desenvolvendo como ela efetivamente é, que lhe proporcionará uma ideia firme e verdadeira de sua identidade. Um espelho partido, sujo e manchado refletirá a imagem incompleta e obscura, que fornecerá à criança retrato impreciso e distorcido de si própria.
No capítulo 7, referimos-nos à ameaça de desorganização comportamental que faz com que os bebês rejeitem a mãe. A ideia de Kohut de que certos indivíduos carentes são ameaçados pelo medo da desintegração é, sem dúvida, o mesmo conceito expresso através de palavras diferentes. A ansiedade de desintegração também pode ser comparada com o temor da destruição do eu interior, nos indivíduos esquizoides que Lang também descreveu em The Divided Self. Kafka, a quem nos referimos anteriormente, é exemplo de indivíduo esquizoide que achava que sua capacidade de preservar o eu interior era ameaçada pela intimidade. Kohut também acredita que a eficácia terapêutica da psicanálise depende de o psicanalista compreender e ser solidário com seu paciente, a ponto de este último conseguir desenvolver a coerência interior que foi incapaz de desenvolver na infância. Esse conceito de cura está, de certo modo, afastado do que foi originalmente apresentado por Freud. O modelo deste último era fundamentalmente cognitivo. Dependia da recordação e da compreensão dos traumas da primeira infância e, mais especialmente, da invalidação da repressão e da conscientização do inconsciente. O modelo de cura de Kohut estabelece a importante noção de que a cura depende menos da posição teórica defendida pelo psicanalista do que este último pode imaginar. Ou seja, desde que o psicanalista de fato compreenda suficientemente bem seu paciente e consiga lhe transmitir esse entendimento, a cura continuará a ocorrer independentemente da preferência do psicanalista, digamos, pela teoria kleiniana em vez de pela freudiana ou junguiana. A insistência de Kohut de que os relacionamentos entre o eu e o eu-objeto são necessários para a saúde psíquica durante toda a vida está em harmonia com as ideias de Bowlby e de Morris, analisadas nos capítulos 1º e 2º, ou seja, que os vínculos íntimos ou relacionamentos amorosos específicos eram os únicos que conferiam significado à vida da pessoa. A posição de Kohut também é semelhante à de Fairbairn, que, ao introduzir o termo dependência madura para se referir ao estágio final do desenvolvimento emocional, sustentou sua crença de que a autonomia total era ao mesmo tempo impossível e indesejável. Precisamos amar uns aos outros ou morrer, como disse Alden. Tanto Fairbairn quanto Kohut deram contribuições valiosas à teoria psicanalítica, mas tenho dúvidas de que estivessem certos neste caso particular se, ao mencionar objetos, invariavelmente se referiam a pessoas, o que parece ser o caso. A teoria da relação objeto já é agora expressão por demais arraigada para ser abandonada, mas trata-se de uso inadequado da palavra objeto, o que Rycroft torna bastante claro em sua definição em A Critical Dictionary of Psychoanalysis. Nos textos psicanalíticos, os objetos são quase sempre pessoas, partes de pessoas ou símbolos de uma ou de outra. Essa terminologia confunde os leitores que estão mais familiarizados com a palavra objeto, na acepção de coisa, isto é, o que não é pessoa. É bastante natural que os psicanalistas, os quais percebem que grande parte do que está errado com seus pacientes emana de distorções dos primeiros relacionamentos com objetos e que tratam seus pacientes principalmente por meio de outra forma de relacionamento interpessoal proporcionado por eles mesmos, admitam que os relacionamentos com objetos sejam a única fonte de saúde psíquica. Não tenho nenhuma dúvida de que a interação entre a criança e sua mãe e outras pessoas que cuidam dela seja vital nos primeiros anos de vida e que a futura saúde psíquica e a capacidade de criar relacionamentos satisfatórios com outras pessoas na vida adulta dependem parcialmente desse fato. Também não tenho nenhuma dúvida de que, como já vimos, o rompimento dos primeiros relacionamentos, a hostilidade e a rejeição por parte dos pais podem fazer com que a criança se volte mais para o aspecto impessoal ou que ela tenha muita dificuldade de desenvolver relacionamentos humanos. Mas também sugeri que as pessoas podem se sentir realizadas e viver de modo satisfatório sem depender necessariamente de vínculos íntimos, desde que tenham algum tipo de relacionamento e um trabalho que absorva seu interesse e fomente sua autoestima. O trabalho, especialmente aquele do tipo criativo, que muda, progride e aprofunda-se com o passar dos anos, é capaz, na minha opinião, de fornecer o fator integrador dentro da personalidade, que Kohut supõe oriundo exclusivamente, ou principalmente, das reações positivas que emanam das outras pessoas.
Em sua biografia do compositor Elgar, Gerald Northrop Moore escreve: "O artista, como o restante de nós, é dilacerado por vários desejos que competem entre si dentro dele. Porém, ao contrário de nós, transforma cada um desses desejos em elemento a ser usado em sua arte. Então procura sintetizar seus elementos em um todo para formar um estilo. O indício de uma síntese bem-sucedida é o estilo claro, unificado e único que todos possam reconhecer. Nessa perspectiva, o estilo é a argamassa que mantém em equilíbrio as diversas partes da personalidade, um fator integrador que os psicanalistas se propõem a ajudar seus pacientes a alcançar pela empatia e pelo entendimento, como é explicado por Kohout, mas que também seria alcançado pelas pessoas talentosas que trabalham sozinhas. Se a criação de obras de arte, sistemas de filosofia ou teorias do universo é, em alguns casos, uma tentativa de reparar antigas perdas ou posteriores dificuldades na interação proveitosa com as outras pessoas, vemos que existe um sentido em que a sucessão de obras representaria ou substituiria os objetos. Mas é certamente absurdo pensar que todos os interesses humanos são assim derivados. Maurice Eagle, em um importante ensaio, Interests as Object Relations, sustenta que a teoria psicanalítica não tem feito justiça ao papel crítico que os interesses desempenham no funcionamento da personalidade. Na teoria psicanalítica tradicional, quando os interesses são de algum modo levados em conta, tendem a ser considerados como essencialmente derivativos. Assim, na sublimação, o conceito na teoria psicanalítica mais apropriado ao entendimento do desenvolvimento dos interesses, os interesses resultam da orientação do instinto voltando-se para um alvo diferente e afastando-se daquele da satisfação sexual. Ou seja, os interesses são produto do desvio dos objetivos sexuais para buscas superiores. Segundo esse ponto de vista, a capacidade de desenvolver interesses culturais depende da habilidade da pessoa de sublimar ou neutralizar a energia sexual. Essa perspectiva ainda subsiste na mente dos psicanalistas fundamentalistas, mas está desatualizada e já não se ajusta aos fatos que conhecemos a respeito do desenvolvimento humano. Até os bebezinhos demonstram considerável interesse pelos objetos que proporcionam novos estímulos visuais e auditivos, e não se pode considerar que esses estímulos estejam relacionados com a satisfação dos impulsos físicos básicos, como a fome, a sede ou a necessidade de contato físico e conforto. No capítulo 5, referi-me ao conceito de Winnicott de objetos de transição e sugeri que essas primeiras manifestações de revestir de significados objetos impessoais são prova de que o homem não foi feito exclusivamente para amar. Ocorre também, como observamos, que a criança que tem o vínculo mais seguro é aquela mais capaz de sair do lado da mãe para explorar o ambiente e investigar os objetos que ele contém. Assim, as primeiras manifestações de interesses não podem ser encaradas como substitutos para os laços afetivos, e sim como testemunhas da adequação destes. Vimos no capítulo 4 que, nas situações extremas como a prisão na solitária ou o ambiente dos campos de concentração, interesses como a música ou idiomas, ou intensas convicções religiosas ou políticas, eram capazes de impedir o colapso mental e a consequente morte. Eagle cita o caso de um compositor que, segundo os critérios psiquiátricos usuais, era bastante perturbado. Mostrava-se frequentemente paranoico, excessivamente desconfiado, cronicamente cauteloso, exibia extremas variações de humor, apresentava períodos de intensa ansiedade e registrava estados quase alucinatórios. No entanto, durante os 26 anos em que o conheci, nunca se tornou seriamente desorganizado, nunca foi abertamente psicótico. Sempre tive a impressão de que, sem seu talento musical e sua paixão pela música, ele teria descompensado. A música, evidentemente, representou o mesmo papel na vida desse homem que o ato de escrever na de Kafka. Concordo com a conclusão de Eagle de que o interesse pelos objetos, bem como o desenvolvimento de vínculos afetivos, não é simplesmente derivativo ou consequência de energias e metas libidinosas, e sim aspecto independente, crítico do desenvolvimento que expressa a propensão inata para estabelecer vínculos cognitivos e afetivos com os objetos do mundo. Podemos esperar, portanto, que a pessoa idealmente equilibrada encontre o significado de sua vida tanto em seus relacionamentos interpessoais quanto em seus interesses.
Embora estes últimos não tenham origem no fracasso dos vínculos com as pessoas, minha opinião é que, no caso de algumas pessoas talentosas que, por um motivo ou por outro, não estabelecem relacionamentos íntimos, os interesses assumam algumas das funções geralmente desempenhadas por essas relações. Uma das características mais interessantes da obra de qualquer pessoa criativa é a maneira como muda com o passar do tempo. A pessoa muito criativa nunca se satisfaz com o que realiza. Frequentemente, com efeito, depois de concluir um projeto, passa por período de depressão do qual só sai quando começa a empreender a obra seguinte. Parece-me que a capacidade criativa proporciona oportunidade insubstituível para o desenvolvimento pessoal no isolamento. Quase todos nós nos desenvolvemos e amadurecemos basicamente a partir da interação com nossos semelhantes. Nossa passagem pela vida se define através do papel que representamos diante dos outros, como filho ou filha, adolescente, cônjuge, pai ou mãe e avô ou avó. O artista ou filósofo é capaz de amadurecer fundamentalmente por sua própria conta. Sua passagem pela vida se define pela natureza transformadora e pela crescente maturidade de sua obra, e não por suas relações com as outras pessoas. Propus neste mesmo capítulo que existem alguns indivíduos que se preocupam particularmente com a necessidade de descobrir um significado e uma ordem na vida sem estar ligados aos relacionamentos interpessoais. Se as propostas até aqui apresentadas estiverem certas, esperaremos encontrar exemplos de pessoas criativas que, em primeiro lugar, são predominantemente introvertidas e, em segundo, evitam ou têm dificuldade em estabelecer relacionamentos íntimos. Podemos adivinhar que essas pessoas estariam mais preocupadas em desenvolver com autonomia seu ponto de vista, protegendo seu mundo interior da análise e das críticas das outras pessoas, e sendo talvez mais impermeáveis às ideias dos outros do que as pessoas o são normalmente. Devemos também esperar que essas pessoas usem sua obra, em vez de seus relacionamentos interpessoais, como fonte básica de estima e realização pessoal. Além disso, devemos esperar descobrir que alguns indivíduos desse tipo sejam obviamente neuróticos, no sentido de serem infelizes, ansiosos, fóbicos ou deprimidos. Em outras palavras, que exibam indícios de que sofrem da falta de realização nos relacionamentos interpessoais, que, segundo os teóricos da linha relação-objeto, são a causa fundamental da neurose. Por outro lado, se estou certo ao supor que os teóricos da linha relação-objeto avançaram demais nessa direção e que os relacionamentos interpessoais não são a única fonte da estabilidade e felicidade humanas, deve ser possível aludir a outros indivíduos que não buscam a realização dessa maneira, mas conquistam com seu trabalho a mesma estabilidade e a felicidade geralmente alcançadas pelos outros seres humanos. Acontece que um dos filósofos mais originais e importantes preenche todas as expectativas acima relacionadas. Na descrição da personalidade de Kant que se segue, recorri ao relato que De Quincey fez de seus últimos dias e às referências feitas a Kant em The Philosophers, de autoria de Ben-Ami Scharfstein. Os filósofos, ao mesmo tempo que se dedicam profissionalmente a interpretar, refutar e questionar as ideias de seus colegas e de seus predecessores, demonstram pouco interesse pela personalidade ou biografia deles, podendo até rejeitar esse interesse como irrelevante, despropositado ou trivial. Diríamos que os sistemas filosóficos se sustentam ou desabam por si próprios, independentemente de quem possam ter se originado. Este é o caso, não obstante, como foi sugerido na introdução, muitos dos filósofos mais originais do mundo ocidental terem sido pessoas não apenas invulgarmente inteligentes, mas também incomuns sob outros aspectos. Immanuel Kant nasceu em 22 de abril de 1724 em Königsberg, na Prússia Oriental, e lá passou toda a vida. Era o quarto de 9 filhos, 3 dos quais morreram ainda bebês. Seu pai, um celeiro, morreu quando Kant estava com 22 anos de idade. Sua mãe, por cujo amor e instrução ele se sentiu eternamente grato, morrera quando ele tinha 13 anos.
Embora Kant só tivesse elogios para seus pais, parece que sua insistência com relação à completa autonomia manifestou-se muito cedo, pois não demonstrava nenhuma inclinação para idealizar a infância, descrevendo-a como período no qual a disciplina imposta pelos outros precisa, necessária e, lamentavelmente, restringir a liberdade da criança. Com efeito, achava que os bebês choravam ao nascer porque ficavam indignados com sua impossibilidade de usar seus membros de maneira adequada. A disciplina, por mais desagradável que fosse, era, no entanto, necessária às crianças. Kant, um tanto ou quanto rigidamente, acreditava que elas deveriam ficar afastadas dos romances por temer que essa leitura estimulasse as fantasias românticas em detrimento dos pensamentos sérios. Também achava que deveriam aprender a suportar as privações e a oposição, o que promoveria o desenvolvimento da independência. A insistência de Kant com relação à independência era absoluta. De acordo com Bertrand Russell, ele afirmava que não pode haver nada mais terrível do que as ações de um homem estarem sujeitas à vontade de outro. Kant acreditava que todo ser racional existia como fim em si e que é assim que deveríamos tratar-nos uns aos outros. A correspondência de Kant gira basicamente em torno da apresentação de suas ideias filosóficas. Ele tinha respeito reduzido pelos outros filósofos, com exceção de Hume, a quem reconhecia que devia muito. Um de seus amanuenses faz referência à dificuldade que ele sentia em se identificar com o pensamento de outra pessoa, atribuindo esse fato à incapacidade de se desembaraçar de sua linha de pensamento. Kant tinha muitos amigos leais, alegrava-se em entretê-los ao jantar e, em seus últimos anos, foi tido como anfitrião generoso e orador fascinante. Entretanto, não estabeleceu nenhum relacionamento com o outro sexo, embora continuasse admirando as mulheres em seus 70 anos. Muitas vezes pensou em casamento, sem jamais dar um passo. Embora fosse generoso com os parentes, cuidou de manter-se longe deles. Ele tinha irmãs morando em Königsberg, mas não as encontrava havia mais de 25 anos. Um irmão escreveu-lhe uma carta tocante, lamentando sua separação e desejando ter com ele. Foram 2 anos e meio para Kant escrever ao irmão, declarando-se por demais ocupado para lhe responder, mas que continuava nutrindo fraternais pensamentos por ele. Kant exibia muitos traços obsessivos de caráter. Sua vida era organizada com suprema regularidade. Seu criado o acordava diariamente às 4h55. Às 5, ele fazia o de jejum e depois passava o resto da manhã escrevendo ou ministrando cursos. Às 12h05, almoçava. Durante a maior parte de sua vida, a caminhada solitária que praticava depois do almoço era tão exatamente cronometrada que os habitantes de Königsberg acertavam seus relógios por ela. Nos anos subsequentes, quando Kant passou a receber diariamente seus amigos, essa rigidez de horário parece ter se amenizado, uma vez que temos informações de que a conversa poderia continuar tarde adentro, até 16 ou 17 horas. Depois disso, costumava ler até às 22 horas, quando então se recolhia para dormir. Kant exibia a impaciência e a intolerância típicas da pessoa obsessiva com relação aos assuntos que não conseguia controlar imediatamente. Esse é outro aspecto do desejo de se libertar das coerções impostas por outras pessoas. Em seus últimos anos de vida, não conseguia suportar a menor demora quando queria tomar café depois do almoço. Na mesa de refeições, não tolerava interrupções ao fluxo da conversa e escolhia grande variedade de convidados para que não houvesse falta de temas. Seu próprio repertório era bastante abrangente. Kant era bem informado, não apenas em matemática e ciências, mas também no campo da política, que constituía importante tema de conversação à sua mesa. Raramente falava do próprio trabalho, em parte, sem dúvida, por causa da modéstia, mas também, possivelmente, pela relutância em expor suas ideias ao bate-papo intrusivo e turbulento da mesa de refeições. E o que talvez pareça ainda mais singular era que raramente ou nunca dirigia a conversa para qualquer ramo da filosofia por ele fundada. Com efeito, era perfeitamente livre da falha que persegue tantos savantes e literati, da intolerância com relação àqueles cujas atividades podem tê-los desqualificado para qualquer concordância especial com as dele.
Kant se preocupava fanaticamente tanto com sua saúde física quanto com os outros. Esforçava-se muito para não suar e desenvolveu uma técnica em que respirava apenas pelo nariz, noite e dia, porque só assim conseguia livrar-se do catarro e da tosse. Levava isso tão a sério que se recusava a ter companhia na caminhada cotidiana para que a conversa não o forçasse a respirar pela boca enquanto estivesse ao ar livre. Seu quarto de dormir nunca era aquecido, mesmo nos dias mais frios, mas o gabinete de trabalho era mantido a 24 graus Celsius. Como era de esperar, Kant era um acerta, sem nunca se exceder mesmo nas coisas de que mais gostava, como o café e o tabaco. Ele se vangloriava de sua saúde, interessava-se muito pela medicina e, quando os amigos adoeciam, ficava muito perturbado por causa deles e fazia interrogatórios eternos. No entanto, uma vez que morriam, ele os eliminava de sua mente e logo recuperava a tranquilidade. Kant escreveu que o medo ansioso diante da ideia da morte alimentava as fantasias dos hipocondríacos. Porém, na velhice, declarou estar pronto para morrer com resignação e coragem. Atribuía sua tendência à hipocondria ao seu tórax achatado e estreito. Admitiu haver sido atormentado em certas ocasiões por temores irracionais a respeito da doença, a ponto de ficar deprimido e cansado da vida. No entanto, seus rituais obsessivos parecem ter atuado como defesas eficazes contra a tendência à depressão, e a impressão deixada é que, na meia-idade, ele era predominantemente jovial de maneira calma e racional. Embora Kant de certo exibisse ansiedades neuróticas, foi só perto da época de sua morte, aos 79 anos, que voltou a demonstrar abertamente sentir-se infeliz. Está claro que desenvolveu arteriosclerose cerebral. Sua memória para fatos recentes começou a falhar, embora continuasse a se lembrar com precisão dos eventos mais remotos e fosse capaz de repetir longos trechos de poesia. A preocupação obsessiva aumentou, e ele passou a ficar perturbado se qualquer peça do mobiliário ou outro objeto fosse removido do lugar. Desenvolveu estranhos delírios a respeito da eletricidade, a qual ele atribuía às dores de cabeça que o acometiam. Passou a sentir relutância em ver estranhos, uma vez que, à semelhança de muitos pacientes com demência arteriosclerótica, Kant reteve a percepção de suas deficiências e tentava esconder o declínio da força mental. Já no fim da vida, foi atormentado por pesadelos, o que também não é consequência incomum do endurecimento das artérias cerebrais. Morreu no dia 12 de fevereiro de 1804, 2 meses antes de completar 80 anos. Sua fama garantiu a Königsberg um funeral público de magnificência jamais vista na cidade. Kant foi professor universitário de um tipo familiar nas antigas academias do mundo ocidental. Embora seu talento e suas realizações sejam difíceis de se igualar, existem inúmeros exemplos de membros graduados de universidades com personalidade e interesses semelhantes. Eruditos meticulosos e obsessivos cuja vida é dedicada ao trabalho e para quem os relacionamentos interpessoais estão em segundo lugar, consideram a vida nas universidades de Oxford e de Cambridge particularmente atraentes. Na qualidade de residentes, eles são bem tratados, o isolamento e o estudo privado lhes são garantidos, enquanto o colegialismo sem as exigências emocionais da vida em família está disponível quando necessário. O calor da paixão humana estava ausente da vida de Kant, mas ele era universalmente respeitado e evidentemente contemplado com afeto por seus amigos. Sua personalidade possuía características obsessivas, mas as defesas contra a ansiedade e a depressão funcionaram bem na maior parte de sua vida. Embora alguns psicanalistas possam discordar, seria um erro encarar uma vida assim como neuroticamente infeliz. Para o não filósofo, e talvez também para alguns especialistas na área, a filosofia parece ser assunto extremamente singular. Não se trata de estudo empírico, ou seja, ela não está preocupada, como as ciências exatas, em construir uma estrutura de conhecimento a qual cada geração acrescenta, por assim dizer, nova história.
Os problemas com os quais os filósofos geralmente se preocupam não são soluções finais ou permanentes. Tudo o que a maioria dos filósofos afirma como um avanço em seu objeto de estudo é que, como certas questões foram esclarecidas, algumas maneiras anteriores de abordá-las podem agora ser desprezadas. Embora os filósofos sejam como cientistas, ao tentarem ser o mais objetivos possível, a filosofia não se parece com as ciências empíricas. Por outro lado, ela é diferente das artes, uma vez que não se preocupa em fazer declarações de cunho nitidamente pessoais ou expressar as emoções humanas. No entanto, sob certos aspectos, ela se parece tanto com as artes quanto com a ciência. À medida que esta progride, o novo conhecimento acrescentado a cada geração se incorpora à estrutura geral. Isso significa que nenhum físico moderno, por exemplo, precisa estudar as dissertações originais de Newton ou mesmo de Einstein. O que eles acrescentaram à física e à cosmologia foi assimilado, e a maneira pela qual chegaram às suas conclusões, embora historicamente interessante, só possui importância histórica, não sendo relevante para o progresso futuro. Até as ideias dos maiores e mais originais cientistas são inevitavelmente suplantadas. Nas artes, geralmente não existe a questão de o presente substituir ou suplantar o passado. Beethoven usa uma orquestra maior que a de Mozart e Wagner usa uma ainda maior. Embora o alcance das possibilidades de expressão da orquestra tenha se expandido, não significa que a música de Beethoven seja melhor do que a de Mozart, ou que a de Wagner seja mais importante que a de Beethoven, independentemente do que possam ter achado alguns críticos do século XIX. A música de Beethoven, por mais que dependa da conquista anterior de Mozart, não suplanta nem substitui essa conquista. A música de Mozart, a de Beethoven e a de Wagner são exemplos supremos de composição e absolutamente insubstituíveis. O mesmo é verdadeiro com relação à pintura. Embora descobertas sobre a perspectiva e outras técnicas tenham algumas vezes sido usadas para indicar a superioridade dos pintores da Renascença com relação aos seus companheiros primitivos, reconhecemos que os quadros de Cimabue e Giotto giravam em torno dos valores de sua época e são obras-primas insubstituíveis, sem as quais teríamos menos conhecimento. Nesse sentido, a filosofia se parece mais com as artes do que com a ciência. Os textos de Platão e de Aristóteles ainda são estudados, precisam sê-lo, por qualquer pessoa que tente entender filosofia. Livros continuam a ser escritos sobre eles, bem como sobre Descartes, Hume, Kant e Wittgenstein. Embora um progresso análogo ao da ciência possa ser alcançado chamando-se a atenção para falhas em argumentos filosóficos particulares, os sistemas filosóficos frequentemente continuam a ser declarações distintas, a ser pontos de vista que podem estar em conflito uns com os outros, que não são reduzíveis uns aos outros, mas que coexistem como uma pluralidade da maneira descrita por Isaiah Berlin. Essa incompatibilidade me parece estar relacionada ao fato de que tantos filósofos insistem na autonomia a todo custo, relutam em reconhecer sua dívida para com outros e algumas vezes afirmam que se sentem praticamente incapazes de ler a obra de outros filósofos. Embora a ciência progrida a partir da crítica do que aconteceu antes e através da adoção de hipóteses que explicam um alcance mais amplo de fenômenos, os cientistas sempre criam a partir do passado. A postura mental adotada pelos filósofos é bem diferente daquela empregada pela maioria dos cientistas, por mais originais que estes possam ser. Kant, Leibniz, Hume e Berkeley insistiam em que sua contribuição para a filosofia dependia de eles terem se libertado das influências de seus predecessores e seguido um caminho desatrelado do passado. O mesmo fez Wittgenstein, outro exemplo de filósofo introvertido, que prezava a solidão, afirmava ser amplamente impermeável à influência e, sem sombra de dúvida, tinha em seu trabalho a principal fonte de autoestima. É geralmente considerado o filósofo mais original e influente do século XX. Wittgenstein nasceu no dia 26 de abril de 1889 em Viena. Era o mais novo de 5 irmãos e 3 irmãs. Um de seus irmãos era Paul Wittgenstein, o pianista que perdeu o braço direito na Primeira Guerra, para quem Ravel compôs seu concerto de piano apenas para a mão esquerda. O próprio Ludwig Wittgenstein era apaixonado por música e, já adulto, aprendeu a tocar clarinete. Depois de receber educação particular até os 14 anos, frequentou uma escola em Linz e depois foi para Berlim estudar engenharia.
De acordo com o esboço biográfico que Wright fez de Wittgenstein, o período entre 1906, quando este último deixou a escola, e 1912, quando já estava em Cambridge estudando com Bertrand Russell, caracterizou-se por uma busca ansiosa e considerável infelicidade. Seu interesse mudou da engenharia aeronáutica para a matemática, o que a opôs em contato com Frege, o qual o aconselhou a ir para Cambridge trabalhar com Russell. No segundo volume de sua autobiografia, Russell dá vívida descrição de Wittgenstein. Foi talvez o exemplo mais perfeito que já conheci do gênio como é tradicionalmente concebido, ardente, profundo, intenso e dominador. Possuía uma espécie de pureza que nunca vi ser igualada, a não ser por G.E. Moore. Sua vida era turbulenta e agitada e seu vigor pessoal extraordinário. Russell o descreve indo procurá-lo em seus aposentos à meia-noite, andando de um lado a outro durante horas e anunciando que, quando saísse, cometeria suicídio. Uma perspectiva predominantemente sombria e a tendência à depressão persistiram durante toda a vida de Wittgenstein. Deve ter sido um dos gênios mais introvertidos que já existiram. O que acontecia em sua mente era, para ele, bem mais importante do que qualquer coisa que pudesse estar ocorrendo no mundo exterior. Sua primeira obra importante, Tractatus Lógico-Filosóficos, foi escrita durante a Primeira Guerra, quando Wittgenstein era oficial a serviço do exército austríaco. Bertrand Russell escreve: era o tipo de homem que nunca teria reparado em coisas insignificantes, como a explosão de granadas enquanto estivesse pensando a respeito de lógica. Wittgenstein era indiferente às convenções sociais, desprezava os mexericos da vida acadêmica e odiava a afetação social. No período entre 1920 e 1926, foi professor primário em várias escolas de pequenas cidades do interior da Áustria. Embora estimulante, ele era um professor irritável e impaciente. Foi acusado de crueldade com as crianças e, apesar de ter sido inocentado, desistiu da carreira de professor. Mais tarde confessou ter batido em uma aluna durante a aula e sentia vergonha por ter negado o fato quando a menina foi se queixar ao diretor. Seu pai havia morrido em 1912 e lhe deixara uma grande soma de dinheiro. Na volta para Viana depois da guerra, Wittgenstein distribuiu sua riqueza entre os irmãos e as irmãs. Quando ficou combinado que se encontraria em Haia com Russell para discutirem o Tractatus, este teve de vender alguns dos bens que Wittgenstein deixara em Cambridge para conseguir-lhe dinheiro suficiente para pagar a passagem de Viena para a Holanda. No período entre 1926 e 1928, Wittgenstein dedicou-se a projetar e construir uma casa em Viena para sua irmã Gretel. Hermine Wittgenstein, outra irmã, descreve a forma obsessiva como trabalhava, supervisionando cada pormenor e insistindo que cada encaixe fosse minuciosamente projetado até o último milímetro. A mais forte prova da inflexibilidade de Ludwig com relação às medições precisas talvez seja o fato de ele ter decidido levantar em 3 centímetros o teto de um aposento quando a limpeza da casa já concluída estava prestes a começar. Seu instinto estava absolutamente certo e tinha que ser seguido. Como vimos, Kant também exibia traços obsessivos, uma característica que esperaríamos encontrar nos que são basicamente padronizadores, preocupados em compreender e ordenar sua experiência. Wittgenstein também compartilha com Kant uma impermeabilidade às ideias dos outros. Norman Malcolm escreve: Wittgenstein não se dedicara à leitura sistemática dos clássicos da filosofia. Só conseguia ler o que era capaz de assimilar irrestritamente. Vimos que, quando jovem, leu Schopenhauer. Lhe disse que só conseguiu obter vislumbres ocasionais de entendimento de Spinoza, Hume e Kant. Wittgenstein era bem menos sociável do que Kant. Nunca almoçava na faculdade e era asceticamente indiferente à comida. Quando passou uns tempos na Irlanda, achou que a primeira refeição servida por seu anfitrião fora excessivamente elaborada. Queria mingá-lo no café da manhã, legumes e verduras no almoço e um ovo cozido à noite. Assim sendo, providências foram tomadas para que isso lhe fosse servido diariamente durante o resto de sua visita. Mantinha segredo absoluto sobre sua vida privada. Seus primeiros cadernos foram parcialmente escritos em código.
A paixão pela privacidade pode ter tido relação com a homossexualidade, que se manifestou em sua ligação com homens como David Pinsent, a quem dedicou o Tractatus, ou com Francis Skinner, bem mais jovem do que ele. Pelo menos 2 de seus amigos eram mancos, condição que constitui uma forma particular de atração compulsiva para algumas naturezas. Mas algumas pessoas que conheciam bem Wittgenstein pareciam certas de que era fisicamente casto. Qualquer que tenha sido o caso, não há dúvida de que ele era sobretudo solitário. De fato, houve uma época em que passou meses completamente sozinho em uma cabana que comprara em Norway e, em outro período, em 1948, em outra cabana na costa de Galway. Wittgenstein era uma pessoa muito mais atormentada do de Kant. Mais inclinado à depressão, sentia-se eternamente ameaçado por temores com relação ao seu equilíbrio mental. Era intolerante, dogmático, desconfiava dos outros e achava que estava sempre certo. Sua natureza estava próxima da paranoia. No entanto, a orgulhosa indiferença diante das considerações mundanas, sua proposta de descobrir a verdade a todo custo, o desprezo pela transigência e a paixão intelectual impressionavam profundamente todos com quem entrava em contato. Apesar de suas diferenças, Wittgenstein e Kant compartilhavam vários traços de caráter e atitudes que, em um ponto anterior deste capítulo, foram considerados prováveis de serem encontrados em pessoas criativas predominantemente introvertidas que haviam se afastado dos relacionamentos humanos. Nenhum dos 2 homens constituiu família ou formou vínculos pessoais estreitos duradouros. Ambos eram ascetas, evitavam qualquer tipo de satisfação de desejos pessoais. Eram amplamente impermeáveis às ideias de outros filósofos. Preocupavam-se apaixonadamente em preservar a autonomia. Ambos fundamentavam sua autoestima no trabalho e não no amor de outros seres humanos. Esses 2 gênios exibiam um impulso compulsivo de descobrir a ordem, a coerência e o significado através do pensamento abstrato, e era essa busca da verdade que conferia sentido à sua vida. É provável que a força motriz que estimule essa intensidade apaixonada derive da consciência de um possível caos interior, a ansiedade de desintegração ou o medo da desorganização comportamental mencionados anteriormente. Wittgenstein, especialmente, era atormentado pelo medo do esgotamento. A obsessão de Kant pela ordem revela uma ansiedade que, embora não tão intensa quanto a exibida por Wittgenstein, pode ser comparada com ela. Existem muitos exemplos de gênios cuja intensa preocupação com a busca da ordem era provavelmente motivada por ansiedades semelhantes. Mas precisamos nos lembrar de que, embora essa busca seja a princípio empreendida pelo medo da desintegração, ela pode mais tarde passar a impulsionar a si mesma em razão do interesse intrínseco da pessoa ou da recompensa que o indivíduo obtém ao ser reconhecido como competente ou original. Newton é exemplo de gênio que começou a vida com consideráveis desvantagens e que, ao crescer, se tornou excêntrico, sofreu doença mental na meia-idade e depois se tornou mais estável, apesar de permanecer isolado. Já escrevi longamente a respeito de Newton em um trabalho anterior, mas as ligações entre sua personalidade incomum e suas realizações excepcionais são tão evidentes e interessantes que, no contexto deste capítulo, merecem um destaque especial. Newton foi um bebê prematuro e nasceu no Natal de 1642. O pai, pequeno proprietário rural analfabeto, havia morrido 3 meses antes. Até onde se sabe, nem a família de sua mãe, nem a de seu pai, havia até então gerado alguém merecedor de particular distinção. Durante os 3 primeiros anos de vida, Newton desfrutou a total atenção da mãe sem sofrer nenhum tipo de competição. Com efeito, era um bebê tão pequeno que podemos supor que tenha recebido atenção ainda maior do que a habitual. Esse idílio foi rudemente despedaçado quando, no dia 27 de janeiro de 1646, logo depois do 3º aniversário de Newton, sua mãe voltou a se casar. Ela não apenas o presenteou com um padrasto indesejado, como também saiu de casa, deixando-o para ser criado pela avó materna. Sabemos que Newton se ressentiu intensamente dessa atitude, considerando-a uma traição. Aos 20 anos, ele escreveu uma confissão. Dentre os 58 pecados dos quais se considerava culpado, estava ameaçar meu pai e mãe Smith de os queimar, bem como a casa sobre eles.
O psicanalista Erik Erikson considerou a confiança básica versus a desconfiança básica como o primeiro conflito nuclear com que o ser humano em desenvolvimento depara. Apesar de todos nós provavelmente trazermos conosco para a vida adulta certa sensação de um paraíso perdido, quase todos experimentamos uma continuidade de cuidados maternos durante período de tempo suficiente para estabelecermos a confiança nos outros seres humanos como norma, e a desconfiança apenas como exceção. No entanto, se a criança desfruta de um relacionamento particularmente estreito com a mãe e este é repentinamente interrompido antes que tenha idade suficiente para compreender as possíveis razões dessa traição, é bastante provável que essa criança passe a desconfiar de todos os outros seres humanos que venha a encontrar mais tarde e que só aos poucos possa ser persuadida de que alguém merece confiança. Esse certamente foi o caso de Newton. Whiston, o sucessor de Newton na cadeira lucasiana de matemática, declarou que seu antecessor tinha o temperamento mais receoso, cauteloso e desconfiado que já conheci em toda a minha vida. Desde 1661, quando foi para a Trinity College, em Cambridge, até partir para Londres, em 1696, Newton permaneceu recluso a maior parte do tempo, preocupado com seu trabalho a ponto de excluir praticamente tudo o mais, com pouco contato social com outros seres humanos e sem manter relações estreitas com pessoas de ambos os sexos. A falta de confiança que Newton sentia pelos outros é comprovada por sua relutância em publicar seus trabalhos. Ele temia que os críticos o ferissem e que outros reivindicassem a autoria de suas descobertas. Eis o que escreve um de seus biógrafos, Brodetsky. Ele se mostrava sempre um tanto relutante em enfrentar a publicidade e as críticas, e em mais de uma ocasião recusou-se a ter seu nome associado a relatos publicados sobre alguns de seus trabalhos. Não considerava o respeito do público como algo intrinsecamente desejável e temia que a publicidade fizesse com que fosse importunado por relacionamentos pessoais, uma vez que desejava se ver livre de tais envolvimentos. Ao que tudo indica, Newton praticamente nunca publicou uma descoberta sem que a isso fosse exortado por outras pessoas. Mesmo quando encontrou a solução do maior problema já enfrentado pela astronomia, nada falou a respeito com ninguém. Newton era sensível com relação às questões de prioridade, como demonstram suas discussões com Leibniz, Flamsteed e Hooke. Relutava muito em reconhecer que devia alguma coisa ao trabalho de outros homens. Ele é com certeza outro exemplo de criador introvertido que satisfaz todos os critérios apresentados anteriormente neste capítulo. Ou seja, evitava os relacionamentos pessoais, protegia seu trabalho para que este não fosse examinado, preocupava-se bastante com a autonomia e usava o trabalho como fonte básica de autoestima e satisfação pessoal. Além disso, sofria visivelmente de uma doença mental. Logo depois de completar 50 anos, tornou-se periodicamente psicótico. Alguns afirmaram que essa doença resultou do envenenamento com mercúrio que Newton usava em suas experiências. No entanto, tenha ou não essa psicose tido origem tóxica, produziu aumento exagerado em sua desconfiança habitual e o fez cortar relações com o amigo Pepys e começar a acreditar que o filósofo Locke estava se esforçando para causar-lhe complicações com as mulheres. Esse episódio paranoico foi sucedido por um período de depressão, no qual escreveu para Locke pedindo perdão por ter tido pensamentos injustos com relação a ele. Newton parece ter se recuperado bem. Mudou-se de Cambridge para Londres, tornou-se diretor e depois mestre da Casa da Moeda, e também foi eleito presidente da Royal Society. Permaneceu solteiro, mas sua fama lhe proporcionou considerável satisfação e amplo reconhecimento. Conta-se que George II e a rainha Carolina o receberam no palácio. Continuou a rever suas publicações científicas e a trabalhar em seus estudos teológicos e na cronologia dos antigos reinos. Newton morreu aos 85 anos. Kant, Wittgenstein e Newton foram gênios que, apesar de diferentes sob outros aspectos, compartilhavam uma enorme capacidade para o pensamento original e abstrato, aliada à ausência de envolvimento mais íntimo com outros seres humanos.
Com efeito, poderíamos até racionalmente argumentar que, se tivessem tido esposa e família, lhes teria sido impossível realizar suas conquistas, uma vez que as esferas mais elevadas de abstração exigem longos períodos de isolamento e intensa concentração, difíceis de ser encontrados quando a pessoa está sujeita às exigências emocionais do cônjuge e dos filhos. Os psicanalistas chamarão a atenção para o fato óbvio de que esses 3 homens eram tecnicamente anormais, e admito que, de fato, exibiam parcela maior do que a habitual do que em geral se considera psicopatologia. Não obstante, 3 sobreviveram e deram importantes contribuições para o conhecimento e o entendimento humano, que, na minha opinião, não teriam realizado caso não tivessem sido pessoas predominantemente solitárias. Teriam sido mais felizes se tivessem sido capazes ou mais inclinados de procurar a satisfação pessoal no amor em vez de no trabalho? Impossível responder. O que deve ser enfatizado é o fato de que a humanidade seria bem mais pobre de conhecimento se esses gênios tivessem sido incapazes de florescer, e precisamos, portanto, considerar que as características de sua personalidade, bem como a grande inteligência, são biologicamente adaptativas. A psicopatologia desses homens nada mais é do que um exagero de características que se encontram em todos nós. Precisamos encontrar alguma ordem no mundo para poder compreender um pouco nossa existência. Os que se preocupam particularmente com essa busca são testemunhas do fato de que os relacionamentos interpessoais não são a única forma de encontrar a satisfação emocional.